Se você desenvolver uma síndrome do manguito rotador, pode ter direito a pelo menos 4 tipos diferentes de indenização. O valor dessas indenizações varia bastante. Só para você ter uma ideia, olha só o valor da indenização nesse caso que está aparecendo na tela. Agora olha o valor dessa outra indenização aqui. Tá vendo aí como muda muito? O que será que faz com que em um caso alguém receba 15 mil reais e em outro caso receba o dobro? Se você quer entender como o valor dessas indenizações é calculado e conhecer 3 casos reais de quem já ganhou essas indenizações na justiça, é só assistir esse vídeo até o fim. E no último caso que eu trouxe, a conta tá em mais de 800 mil reais. Então vale a pena ver até o fim. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações. Em primeiro lugar, você precisa saber que quem desenvolve uma síndrome do manguito rotador pelo trabalho pode ter direito a pelo menos 4 tipos diferentes de indenização. A indenização por danos morais, a indenização por danos estéticos, a indenização por danos materiais e a indenização por lucros cessantes. As indenizações por danos morais e estéticos são espécies de indenizações por danos extrapatrimoniais, o que quer dizer que elas são calculadas de forma bem parecida, mas também que o cálculo não é tão objetivo assim. Elas são diferentes das indenizações por danos materiais e por lucros cessantes, que têm parâmetros bem mais objetivos. Isso porque elas são tipos de indenização pelos danos patrimoniais. Mas fica tranquilo que daqui a pouco você vai entender todas essas diferenças. Eu vou começar te mostrando o que influencia no cálculo das indenizações por danos extrapatrimoniais, que são as indenizações por danos morais e estéticos. A indenização por danos morais tem o objetivo de compensar o sofrimento que a síndrome do manguito rotador te causou. Já a indenização por danos estéticos tem o objetivo de reparar uma eventual mudança no seu corpo. Nos casos de síndrome do manguito rotador, esse dano estético pode ser fruto de alguma cirurgia que deixou cicatriz mais aparente no seu corpo. Mas vamos lá, é bem delicado dizer quanto vale o seu sofrimento ou uma mudança no seu corpo, concorda? Por isso que é tão difícil dizer o que seria um valor justo para essas indenizações. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 223G da CLT, os danos extrapatrimoniais podem chegar até 50 vezes o valor do seu salário. A CLT traz a seguinte divisão dos valores: dano leve, que gera indenização de até 3 vezes o salário da vítima; dano médio, que gera indenização de até 5 vezes o salário da vítima; dano grave, que gera indenização de até 20 vezes o salário da vítima; e dano gravíssimo, que gera indenização de até 50 vezes o salário da vítima. Pensa comigo que se você teve uma síndrome do manguito rotador grave, que te deixou inválido, a gente tá falando de um dano gravíssimo. Agora, se foi uma síndrome do manguito rotador mais leve, que tá no início e não gerou nem muitos dias de atestado, é um dano leve ou médio, tá certo? Na hora de estabelecer o valor dessas indenizações, o juiz não tira os números da cabeça. Ele precisa seguir o que diz a lei. E o artigo 223G da CLT lista 12 critérios que devem ser analisados na hora de definir o valor dessas indenizações. Resumindo os critérios estabelecidos pela lei e também considerando as decisões dos tribunais, os principais pontos a serem levados em consideração na hora de definir o valor são: a indenização deve atingir 2 objetivos: compensar o sofrimento e combater a impunidade. A indenização deve levar em conta o grau de culpa do empregador. A indenização deve levar em consideração a gravidade dos efeitos para a vítima. O valor não pode servir como enriquecimento da vítima, nem como a ruína do empregador. E a condição econômica das partes deve ser levada em consideração. Tudo isso deve ser levado em consideração pelo juiz. A indenização deve ter um valor alto o suficiente para compensar a dor e evitar que a empresa repita o que aconteceu. Quanto maior a culpa da empresa, maior deve ser o valor da indenização. Da mesma forma, quanto mais grave a síndrome do manguito rotador, maior deve ser o valor da indenização. Daqui a pouco eu vou te mostrar alguns exemplos práticos disso, mas o que você precisa saber agora é que, na prática, o que eu vejo são indenizações que variam entre 6
e R$ 30 mil para aqueles que ganham cerca de um salário mínimo. Agora que você entendeu o cálculo das indenizações por danos extrapatrimoniais, vamos aprender aqui a calcular o valor dos danos patrimoniais. Tenha bastante atenção agora, porque essas indenizações aqui são as que costumam ter os maiores valores. Existem dois tipos de indenizações por danos patrimoniais: a indenização por danos emergentes e a indenização por lucros cessantes. Basicamente, os danos emergentes são aqueles que você gastou por causa da síndrome do manguito rotador, como por exemplo, despesas com remédios, consultas, exames, cirurgias. O valor desse primeiro tipo de indenização é bem fácil de calcular, porque ele vai ser exatamente o valor do seu gasto. Por exemplo, se você gastou R$ 2 mil por causa da doença, deve ser indenizado por esses R$ 2 mil. Já os lucros cessantes vai ser tudo aquilo que você vai deixar de ganhar por causa da síndrome do manguito rotador. Sempre que uma doença causa uma diminuição da capacidade de trabalhar, a empresa tem que te indenizar. Não tem como eu te dizer quanto de redução de capacidade há no seu caso. Isso vai depender da análise de um perito que vai ser nomeado pelo juiz no seu processo. Esse perito vai te avaliar, vai ver os seus exames e vai dizer se você tem alguma redução da capacidade de trabalhar devido à sua síndrome do manguito rotador. Mas vamos supor que você tenha uma redução de 25% da sua capacidade de trabalhar. A empresa, então, tem que pagar 25% do seu salário em forma de uma pensão mensal vitalícia. Essa indenização por lucros cessantes costuma ser a indenização mais cara. Anota aí, a fórmula para calcular o valor da indenização que você tem direito é: o valor da indenização é igual ao valor do seu salário vezes o percentual de perda vezes a sua sobrevida. Calma que eu vou explicar isso bem detalhado. Agora o que você precisa fazer é pausar o vídeo e anotar essa fórmula. Aproveita também e já se inscreve aqui no canal, para não perder nenhum vídeo. Olha, para aplicar essa fórmula, você vai precisar do valor do seu salário, do percentual da perda de capacidade e também do seu tempo de sobrevida. Em primeiro lugar, como eu já te disse, não existe na lei uma tabela dizendo quanto vale cada dano, cada parte do corpo ou coisa desse tipo. A regra é que ao entrar com o processo judicial, a justiça determine que um médico especialista analise o seu caso e diga quantos % de perda de capacidade de trabalho a síndrome do manguito rotador te causou. E aí esse percentual vai servir para o cálculo dessa pensão. Se o perito reconhecer que não teve nenhuma redução na sua capacidade de trabalho, dificilmente você vai conseguir esse direito. Depois de descobrir quantos % de perda a sua síndrome do manguito rotador causou, o próximo passo é saber quantos meses de sobrevida você tem. Para fazer isso, basta pegar a sua idade atual e diminuir pela expectativa de vida do brasileiro, que está em 75 anos. Vamos ver aqui alguns exemplos fictícios para ficar mais fácil. Imagina que o Carlos desenvolveu uma síndrome do manguito rotador que reduziu em 12% da capacidade dele de trabalhar quando ele tinha aí 40 anos. Nesse caso, ele tem 35 anos de sobrevida, cerca de 420 meses, e a perda de capacidade foi de 12%. Quando ele adoeceu, ganhava R$ 1.500 por mês. Para encontrar o valor da indenização, basta fazer a seguinte conta. O valor da indenização, então, vai ser igual a R$ 1.500 vezes 12% vezes 420. Nesse exemplo, a indenização vai ser de R$ 75.600. Além dessa indenização, o Carlos tem direito a receber uma indenização por danos morais e, dependendo, uma indenização por danos estéticos. Vamos dizer que o juiz condenou a empresa a pagar R$ 10 mil por cada uma. Só aí já estamos falando de quase R$ 100 mil de indenização. No segundo exemplo, vamos aqui pensar no caso do Diego. O Diego desenvolveu uma síndrome do manguito rotador quando ele tinha 22 anos, ou seja, ele tem cerca de 53 anos de sobrevida, o que dá aí mais ou menos 636 meses e perda de capacidade de 15%. Quando adoeceu, o Diego ganhava R$ 1.300 por mês. Para encontrar o valor da indenização, basta fazer a seguinte conta. O valor da indenização vai ser igual a R$ 1.300 vezes 15% vezes 636. Nesse exemplo, a indenização será de R$ 124.020. No caso do Diego, o valor ficou mais alto pelo fato dele ser mais novo que o Carlos e, consequentemente, ter uma sobrevida maior. Aí, do mesmo jeito, ele vai ter direito à indenização por danos morais e talvez a indenização por danos estéticos. Além do valor dos salários do período, nesse valor da pensão mensal vitalícia também devem ser incluídos os períodos de férias, mais um terço, 13º salário
salário e FGTS referente a todo o período, o que pode aumentar ainda mais o valor da indenização, tá bom? E aí só lembrando que cada caso deve ser analisado individualmente, de acordo com as suas peculiaridades. O fato de ter um caso parecido com o seu não significa necessariamente que você vai receber o mesmo valor. Isso porque vários fatores são considerados na hora de estabelecer o valor das indenizações, principalmente os danos morais e estéticos. Eu trouxe aqui 3 exemplos reais que podem nortear um pouco esse valor, para você ter mais ou menos uma ideia de quanto pode receber. Todos os números dos processos que eu vou falar estão na descrição, caso você queira conferir, tá bom? O primeiro caso que eu trouxe foi de uma trabalhadora da Nestlé. Ela desenvolveu várias doenças ocupacionais, como síndrome do manguito rotador, síndrome cérvico-braquial e síndrome do túnel do carpo, após trabalhar por 12 anos realizando movimentos repetitivos. Essas condições causaram uma redução parcial e permanente da sua capacidade de trabalho, necessitando de reabilitação para atividades menos complexas. A Justiça do Trabalho reconheceu o nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho na empresa, atribuindo à Nestlé a responsabilidade por não ter adotado medidas preventivas para evitar o agravamento das condições de saúde da funcionária. Como resultado, a empresa foi condenada a pagar R$20 mil por danos morais, além de uma pensão mensal vitalícia de 5% do salário. No fim das contas, ela recebeu um pouco mais de R$79 mil. O segundo caso que eu trouxe foi bem delicado. Uma trabalhadora desenvolveu várias doenças ocupacionais, incluindo a ruptura do manguito rotador, tendinite, bursite no ombro direito e síndrome do túnel do carpo bilateral. Essas doenças se desenvolveram devido às condições de trabalho em uma fábrica de filtros. As doenças foram causadas pela repetição de tarefas e pela falta de medidas adequadas para prevenir esses problemas. A empresa não ofereceu o suporte adequado, nem ajustou as funções da funcionária, o que agravou ainda mais a sua condição. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, manteve a condenação da empresa, que foi obrigada a pagar R$30 mil por danos morais, além de uma pensão mensal vitalícia no valor de 22,5% do salário da trabalhadora. A pensão foi calculada considerando a redução da capacidade laboral da funcionária, que não podia mais desempenhar suas atividades anteriores. No fim das contas, a empresa acabou fazendo um acordo com ela no valor de R$ 312.508,96, parcelado em 10 vezes. Já o último caso aconteceu com uma funcionária dos Correios, que desenvolveu uma lesão grave nos ombros. Isso aconteceu devido ao trabalho repetitivo e das condições ruins no local de trabalho dela. Ela passou por cirurgias para tentar resolver, mas como ela continuou fazendo as mesmas tarefas, não resolveu. Na verdade, o quadro dela até piorou. A perícia médica confirmou que, por causa disso, ela perdeu 50% da sua capacidade de trabalhar. A empresa até tentou se defender, dizendo que a doença não era culpa dela, mas a justiça entendeu que a empresa foi responsável por agravar o problema. O juiz condenou então a empresa a pagar R$50 mil de indenização por danos morais e uma pensão mensal vitalícia correspondente à metade do salário da funcionária, paga de uma vez só. Os Correios e a funcionária ainda estão discutindo o valor certo disso aqui, mas o calculista da justiça disse que o valor está em pouco mais de R$840 mil. Um valor bem considerável, né? Aqui nesse caso, a gente tem que ver que houve uma redução grande da capacidade de trabalho dela e o valor do salário também era maior. E, gente, eu mostrei aqui quanto costuma ser o valor da indenização por desenvolver uma síndrome do manguito rotador no trabalho. Mas assim, os processos envolvendo esse tipo de assunto costumam ser bem difíceis e não é todo advogado que sabe lidar. E sendo bem sincera, para você conseguir receber uma indenização justa pelo que aconteceu, não tem nem para onde correr. Você precisa de um advogado especialista em doenças do trabalho. Se você nunca contratou um advogado e não sabe ao certo como escolher um especialista, eu recomendo que a seguir você assista esse vídeo aqui. Se assistir esse vídeo até o fim, vai aumentar e muito as suas chances de ganhar uma indenização justa. Um abraço e até o próximo vídeo.